Então, finalmente eu vou fazer o vídeo falando de pessoas normais. Eu diria que a Sally é uma escritora feroz com as palavras, não só com aquilo que os personagens dizem, mas principalmente quando ela expõe nas descrições, nos gestos, aquilo que eles deixaram de dizer. Então, quando você olha para aquilo, é quase como um soco no estômago, bem dado, do tipo que tira o fôlego e você talvez precise parar um pouquinho a leitura e se reestabelecer, tomar ali encontrar um certo ponto de equilíbrio. Acho que é isso que Normal People faz em algumas cenas, assim. É um daqueles romances arrebatadores que em 262 páginas vai mexer tanto com você, mas de um jeito assim tão aos poucos que você só sente o impacto, o golpe depois que você já levou. Então eu diria que é o tipo de livro que eu indico, sem sombra de dúvidas. Leia, mas leia quando você estiver pronto. Bem, falando do livro, ele foi lançado em 2018 e no início desse ano ele ganhou uma adaptação muito fiel da Stars Play, que é um dos canais adicionais da Amazon Prime, e que faz jus assim completamente à qualidade do livro. Então eu não vou falar muito nem do livro, nem da série, até porque pra mim, pelo fato de que eu consumi os dois ao mesmo tempo, foi algo quase que complementar. Então eu vou abordar neste vídeo, na verdade, o que torna pra mim a história tão extraordinária, que são os personagens, principalmente olhando para os protagonistas, o Connell e a Marianne. Há sim quem deteste o final e acho que ali, assim, a história tava indo muito bem, tava se desenrolando e de repente foi completamente estragada. E há quem adore, o que talvez seja um meio termo pra mim. Eu não diria que eu adoro, mas eu adoro o que ele significa. E acho que tem uma diferença. Acho que a gente quer sempre muito pensar nos finais felizes, né? A gente sempre tem essa aspiração. Acho que a gente é criado muito, principalmente meninas, mulheres, né? Pra esperar aquele final feliz pra sempre. E acho que a história, assim como as grandes histórias que me impactaram ao longo da vida, tem essa veia mais realista. Então, talvez o que o público espera não seja o melhor para os personagens e tampouco seja aquilo que a Sally gostaria de nos oferecer. Então, eu acho que tem que sim ter um pouco de coragem, né, para frustrar a sua história, quando você simplesmente podia pôr um ponto final e falar assim, vai acabar assim e eu que mando nisso tudo. Ou você pode talvez arriscar e conseguir, como eu acho que a série conseguiu brilhantemente, eternalizar os seus personagens, mesmo que não retribuindo aquilo que as pessoas esperavam para eles. Bom, se for o seu caso, eu diria para você, não queima o livro, não joga fora, não sai doando aí nos sebos por aí ainda. Eu acho que é uma história que fala essencialmente de bagagens. Então, talvez, se você consumir esse livro, essa série daqui a alguns anos, ela ganhe um outro sentido completamente diferente para você. E talvez você entenda porque a Sally deu aquele final para eles. Ou talvez, se você só não gostou, aí fica a critério seu o que você vai fazer com essa história, com esse livro e afins, né? Acho que cabe a cada um a sua própria percepção, mas eu indicaria guardar. Acho que é meio que como o Pequeno Príncipe, cada vez que você lê, ele provavelmente vai ter um significado novo para você, porque não é o livro que muda, é você. Dito isso, a gente vai falar um pouquinho dos nossos personagens, o Connell e a Marianne, uma vez que Normal People, ou Pessoas Normais, como vocês preferirem, conta basicamente a história do relacionamento dessas duas pessoas. Então eles se conhecem na escola, quando eles são adolescentes, iniciando aí a vida adulta, mas quando a gente pensa na vida como um todo, eles são pessoas que dificilmente se encontram na mesma página, por mais coisas em comuns que eles tenham, né? Então, o que eles têm de diferença geralmente prevalece.
E isso tem muito a ver com as vivências pessoais de cada um deles, como que aquilo afeta cada um e como que eles lidam com essas coisas ao longo da vida e ao longo desse relacionamento em conjunto. Então tem muito a ver com como você lida, encara as coisas individualmente falando e como aquilo interfere no conjunto, no relacionamento do casal. Então aqui vão alguns contrapontos entre esses dois personagens. A Marianne, ela é uma garota rica, extremamente inteligente, mas que tem um relacionamento muito conturbado, por vezes abusivo, por parte da família com ela. Isso faz com que ela tenha, assim, uma certa inaptidão social, quando a gente pensa nas pessoas que estão ao entorno, né, que não estão dentro desse círculo familiar, mas que tem muito a ver com essa relação, de como ela é tratada dentro de casa. E isso acaba tendo um certo estranhamento por parte dos colegas de classe, das pessoas da escola, que é justamente quando ela e o Connell começam a se relacionar. Já o Connell é o completo oposto. Ele é bonito, popular, ele tem um relacionamento incrível com a mãe dele, que, aliás, criou ele sozinho. Ele não tem dinheiro sobrando, mas também não tá faltando, então é algo que ele tem uma vida estável. Então tem uma casa ali normal, isso não afeta o relacionamento dele com as pessoas em volta, porque as pessoas têm condições parecidas com as dele, então a Marianne é que se sobressai, não é ele que está abaixo do que normalmente as pessoas têm nessa cidade. E ser socialmente aceito, ter uma vida socialmente confortável é algo que praticamente vem de graça para ele. Ele não precisa se esforçar muito para atingir isso. Então, até como a Marianne diz a certa altura do livro, né, as pessoas simplesmente gostam de você. Embora ele próprio não entenda muito bem o motivo, porque ele simplesmente vai vivendo a vida dele, vai fazendo as coisas que ele tem para fazer, mas parece ali naquele primeiro momento ser mais do que suficiente. A escola, aliás, para mim funciona quase como um terceiro personagem muito importante, assim, porque é justamente a escola que une essas duas pessoas, ao mesmo tempo que ela é o personagem que separa eles, né? Os dois se conhecem ali dentro e se esbarram muito fora dali, na verdade, porque a mãe do Connell trabalha como diarista na casa da Marianne. Então ali fora do ambiente escolar, que é onde ele é muito bem aceito e ela não, tem essa diferença social que só fica clara pra gente, né, quando eles estão fora dali. Que na verdade, socialmente falando, quando a gente pensa em classes, ela tem uma situação econômica muito mais confortável. A escola, aliás, para Marianne parece um ambiente muito opressor, quase tanto quanto a casa dela, porque é um lugar em que as regras simplesmente são impostas, você não pode olhar para o lado sem que alguém te chame a atenção por isso, e você simplesmente tem que acatar tudo sem questionar, baixar a cabeça e falar, tá bom, entendi. Na escola, além disso, ela é humilhada constantemente por colegas que justificam o eu estou sendo uma pessoa de merda com é só uma brincadeira. E essas agressões vão se intensificando, são agressões normalmente verbais, mas que ela vai internalizando e que, considerando o histórico familiar dela, uma coisa vai complementando a outra e criando aí fissuras dentro dela, né? No qual a autoestima, a insegurança e diversas outras questões pessoais vão tomando forma, vão se agigantando dentro dela aí e acaba que é algo que não acaba quando a escola acaba, é algo que ela acaba levando consigo por muito tempo. Tá. E como que essas duas pessoas tão diferentes acabam se unindo? É bem menos água com açúcar do que você pode estar esperando ou pensando, porque Pessoas Normais definitivamente não é esse tipo de livro. O fato é que a Marianne e o Connell
descobrem nesses encontros que eles têm, enquanto ele vai buscar a mãe no trabalho e acaba ficando ali uns minutos esperando, né, o que acontece muito mais de uma vez. Eles acabam descobrindo que eles têm muitos interesses em comum. Interesses sociais, interesses políticos, interesses literários. Pontos em comum que eles nunca encontraram com nenhuma outra pessoa. Então eles acabam desenvolvendo, né, entre essas conversas, uma intimidade que é muito própria deles. Porque eles sentem que eles só conseguem realmente conversar ou ser quem eles realmente são e falar as coisas que eles realmente pensam quando eles estão na presença um do outro. Então eles dois começam ali a se relacionar e fazem tudo isso em segredo a pedido do Connell, o que me faz ficar puta em muitos momentos. Porque basicamente ele tem medo de ser tratado da mesma forma que ela é, né? Que isso acabe refletindo na forma como as pessoas tratam ele. Então, legal, as pessoas te tratam pessimamente. E, bom, eu não quero que elas me tratem assim também. Então a gente pode manter, né, isso aqui só entre nós. E a Marianne, a princípio, concorda, sem relutância. E não porque não doa nela, mas porque o Connell é provavelmente a única fonte de afeto que ela tem. Então ela prefere se submeter a isso do que arriscar perder ele na vida dela. E isso é uma coisa que dói muito, principalmente porque a gente tem acesso ao que ela sente, ao que ela pensa, diferente do Connell. Então quando ela chora e ele não vê, a gente tá vendo. E quando ela se sente péssima e ele não sabe, a gente tá lendo aquilo. E ler dá uma sensação de imersão no personagem que torna tudo muito mais palpável. Então, quando a gente olha para Marianne e para todo o histórico dela de questionar o próprio valor, a gente sabe que aquilo ali não vai ser uma ferida de um dia só, né? É algo que definitivamente ela absorve, até porque o Connell é aquela pessoa que fala que sente uma coisa por ela no momento e no momento seguinte, para pessoas que nem são tão legais, para pessoas que, sabe, nem fazem tanta diferença na vida dos dois, ele finge que não sente, ou ele diz exatamente o contrário. Então, até que ponto isso realmente é verdade? Só muito depois é que a gente se dá conta, eu acho que no livro de uma forma mais nítida, do quanto a ansiedade do Connell era real, o quanto isso afetava as ações dele, tanto o que ele fazia, quanto principalmente as coisas que ele deixava de fazer, que ele deixava de dizer por medo, porque ele antecipava tudo na cabeça dele, achando que as pessoas iam reagir de tal forma, achando que as pessoas iam dizer determinadas coisas, quando na verdade aquilo era uma coisa muito mais da cabeça dele do que talvez tivesse realmente acontecido ou na proporção que ele achava que aconteceria. Enfim, nesse primeiro momento as coisas realmente desandam, os dois se desencontram, ela sai extremamente ferida e o Connell também, mas por vezes muito mais culpado do que ferido, e questionando o quanto ele sacrificou ela para se autopreservar e o quanto isso diz dele enquanto pessoa. Porque ele era essa pessoa justamente que todo mundo admirava, que todo mundo gostava. E ele foi capaz de colocar de lado a pessoa que mais entendia ele. Uma das cenas que eu mais gostei no livro, talvez seja um diálogo, uma cena que passe meio despercebida se você estiver lendo rapidinho, mas pra mim foi uma daquelas, sabe quando você tá lendo e aí você para e fala, não, peraí que eu vou precisar ler de novo isso aqui? E aí eu voltei e basicamente o Connell e um dos melhores amigos dele, o Eric, que era um completo babaca com a Marianne, estão numa festa, já depois que eles terminaram e tudo mais, e eles vão pra área externa, começam ali a conversar, e o Eric diz pro Connell que todo mundo sempre soube. Ou seja,
mesmo com todos os malabarismos, mesmo com ele pedindo pra Marianne não contar e ela não contando mesmo, todo mundo notava que tinha ali alguma coisa entre os dois. E aquilo dói no Connell. Não porque acaba com a vida dele, não porque as pessoas soubessem, mas porque, assim como diz no livro, não acaba com a vida dele. Ou seja, não fez diferença nenhuma, não mudou como as pessoas tratavam ele. Né? E quando ele percebe isso, dói o fato de que, para manter esse disfarce, ele sacrificou o relacionamento dele com a única pessoa que entendia e aceitava ele sem qualquer disfarce. Ou seja, na forma que o Connell era de verdade, sem a versão perfeitinha que todo mundo conhecia, que era bom aluno, que era educado e que de fato ele é. Mas, obviamente, ele não é só isso. Ele é uma pessoa que sofre de ansiedade, ele é uma pessoa que tem problemas de comunicação, ele é uma pessoa que tem suas questões, como todo mundo tem. E ela conseguia entender isso porque ela tinha as questões dela. E ele não precisava disfarçar isso, ele não precisava esconder isso embaixo de uma vestimenta, porque ela ia aceitar ele de qualquer forma, com tudo que ele tivesse, com qualquer bagagem. E apesar disso, ele sacrificou esse relacionamento, ele jogou isso fora para manter por perto pessoas com quem ele tinha uma tratativa completamente superficial. Os dois vão para a faculdade e a partir disso a Marianne parece muito mais localizada dentro daquele cenário porque ela tá lidando com pessoas que têm vivências parecidas, principalmente quando a gente pensa na questão financeira. Então, pessoas que tiveram mais condições, que têm experiências, que viajaram o mundo e que têm histórias mais parecidas com o que ela conhece. Já o Connell, que vai para a mesma universidade, muito incentivado pela própria Marianne, quando ele chega nesse ambiente, que é uma escola internacional, que recebe muitos estudantes de fora, é uma das melhores universidades da Irlanda, ele olha e fala: o que eu tô fazendo aqui? Né? Isso aqui não é pra mim, eu não tenho essas experiências, essas conversas, assim, são coisas completamente fora do que eu conheço, da minha realidade, de pessoa de classe média que mora só com a mãe e que de repente, se eles tinham dinheiro suficiente para ele ter uma vida confortável na cidadezinha deles, quando eles chegam aqui na cidade grande parece muito pouco, né? Porque não consegue competir de igual para igual com tudo que essas outras famílias, que ele considera boas famílias, tem para dar de suporte para esses alunos com quem agora ele está dividindo a turma. Então, embora ele seja muito inteligente, adepto aos livros e tudo mais, tem coisas que o dinheiro ali parece um empecilho, para deixar muito claro que as portas podem ser abertas para alguns e para outros a falta dele vai fazer com que essas pessoas se sintam extremamente deslocadas e por vezes até rejeitadas dentro daquele cenário. Se na série essa abordagem sociopolítica não é tão presente, no livro eu acho que já é bem mais direto, né? Até introduzido com esse viés mesmo. Não que o livro seja um grande debate sobre gênero e sociedade e partidos políticos ou qualquer coisa do tipo, não é. Mas eu acho que todo ato que a gente toma na vida é um ato político. E quando os personagens se deparam um com o outro, eles são o completo oposto. Eles estão em lados opostos de diferentes questões. Então, eles só percebem o quão privilegiados eles são, talvez quando eles se deparam com essa pessoa que não é. Então, de um lado a gente tem o Connell, que é esse homem hétero branco, que tem uma família que, embora não seja rica, sempre deu para ele um suporte emocional, que é muito importante. Então, quando ele olha para isso, ele percebe que estar nessa posição
garante certas coisas para ele, certos confortos, certos privilégios de, às vezes, ser escutado, de ser ouvido, de ter atenção, que talvez outras pessoas não tivessem. Já a Marianne, que tem uma condição financeira muito melhor, quando ela olha para o Connell, ela vê que para ela, por exemplo, conseguir uma bolsa na faculdade é mais uma questão de status, de ter o intelecto dela, por exemplo, reconhecido. E para ele, embora ele seja tão inteligente, não é isso que conta para ele. É realmente a questão financeira, é ele precisar daquele dinheiro. Importa o fato de que talvez ele não precise trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque a universidade vai bancar ele por um tempo para ele conseguir se dedicar exclusivamente àquilo. Então, eu acho que quando eles são colocados frente a frente, a gente consegue enxergar muito mais as questões individuais, que afetam negativamente cada um, mas também os favorecimentos aí que cada um tem, né? Justamente porque a gente olha e fala, tá, por que ela passa por isso e ele não? Por que ela tem essa vantagem e ele não? E aí é porque justamente socialmente falando, em diferentes esferas, eles novamente estão em lugares divergentes.